Meu nome é Márcio Blanco, eu estou aqui a convite do Festival de Oficinas Culturais, né, coordenado pelo Sérgio Rossini. Quero agradecer ao Sérgio a oportunidade de estar participando desse evento tão importante, né, que está trazendo tantas pessoas e experiências para compartilhar um pouco do conhecimento com o público do festival. Meu nome é Márcio Blanco, eu sou cineasta, produtor cultural, professor universitário e pesquisador. Essa oficina aqui, ela tem o objetivo de passar um pouco da minha pesquisa sobre cinema e educação, que eu desenvolvi no meu doutorado em comunicação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E é um assunto que eu venho pesquisando já há muito tempo, que me interessa muito, um assunto muito importante para a área de educação e para a área de cinema, porque é uma relação que ela existe há muito tempo no Brasil, né, desde o início do século passado, né, que o cinema e a educação dialogam, e hoje em dia é muito importante, né, a gente poder compartilhar com crianças e jovens esse conhecimento sobre a linguagem audiovisual, né, poder compartilhar essa história, né, do cinema, né, que existe há mais de um século, né, e que tanto influencia a gente e faz as nossas cabeças, né, forma opiniões, forma comportamentos. Então é muito importante a gente levar esse conhecimento do cinema, do audiovisual para dentro da educação e vice-versa, né? A gente trazer a educação para dentro do cinema, para a gente também poder formar público, formar plateia, uma coisa que é muito importante para o cinema brasileiro, né, em especial. Bom, então eu vou falar sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa que na minha tese de doutorado se chamou Imagens da Pedagogia, uma genealogia da relação entre cinema e educação no Brasil. E é uma pesquisa que cobre um período de 80 anos da relação entre cinema e educação no Brasil. É uma pesquisa que cobre 3 momentos desses 80 anos, dessa relação. E eu vou falar principalmente sobre os primeiros 2 momentos, que são momentos fundamentais para a gente entender como que o cinema e a educação começaram a conversar e como que essa relação ela foi se transformando ao longo do século passado, né? Impactando muito a sociedade, impactando muito a nossa vida, né? Impactando muito a cabeça de crianças e de jovens. Então, é esse conhecimento que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, essa relação entre cinema e educação é uma relação muito antiga. É uma relação que ela começa junto com o cinema, né? O cinema é uma arte que levou algumas décadas para se consolidar do jeito como a gente conhece hoje, né? Uma arte que a gente pode apreciar numa sala de exibição, numa sala de cinema, né? Onde a gente vai para ficar ali por cerca de 1h30, 2 horas, para acompanhar uma história, para a gente se informar, né? Conhecer o mundo, conhecer outras culturas, conhecer um pouco mais sobre o ser humano, né? Então, o cinema ele levou algumas décadas para ele se consolidar do jeito como a gente conhece hoje, né? E essa relação com a educação, ela começou nesse momento
em que o cinema ele foi se consolidando, né? Nas 3 primeiras décadas do século passado, né? Década de 10, década de 20 e década de 30. Quando o cinema ele começa a ser divulgado, ele começa a ser exibido para o grande público, né? Depois que os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição em 1895, o cinema ele começa a se tornar uma arte muito popular, né? Teve um impacto muito grande socialmente. E logo no início, o cinema ele foi percebido pela educação e foi percebido pela ciência como uma ferramenta valiosíssima para poder transmitir conhecimentos. Então, já na virada do século XIX para o século XX, começaram a acontecer experiências de registros de experiências científicas, né, de intervenções médicas. Tem um caso muito famoso, né, no finalzinho do século XIX, de uma intervenção cirúrgica que foi feita em 2 irmãs siamesas na Europa. E o médico responsável por fazer a separação dessas irmãs siamesas registrou a intervenção cirúrgica, né, com o objetivo de poder mostrar aquela intervenção, aquela cirurgia para os seus alunos, né? Então, a gente vê que logo no início o cinema ele é percebido como uma ferramenta de registro, né, de memória, né, de experiências do mundo, né, somente de experiências científicas, né? O próprio cinematógrafo, né? A própria câmera de filmar é fruto, é resultado de uma investigação científica dos irmãos Lumière, que quando inventaram não tinham nenhuma ambição artística, simplesmente eles queriam criar uma máquina, né? Criar um equipamento que pudesse registrar os acontecimentos em imagens em movimento, né? Eles não tinham uma ambição artística no começo. Então, o cinema de cara ele foi percebido com esse potencial de educação muito forte. Né? Então, quando a gente inicia o século XX, as instituições de educação elas começam a explorar essa ferramenta dentro de sala de aula. E também o próprio Estado, né, os próprios Estados, nações, né, que passaram por um processo de consolidação, né, ao longo de todo o século XVIII e XIX, eles viram no cinema uma possibilidade também de formar a identidade de uma nação, de um Estado. E aqui no Brasil, né, o cinema ele foi percebido pelo governo do Getúlio Vargas na década de 30 como uma ferramenta muito importante para poder formar esse Estado-nação, né? Que naquele momento aqui no Brasil ainda estava num processo de consolidação, de formação. Então, o cinema ele é percebido como uma ferramenta que pode ser levada para dentro da escola, né, para poder transmitir informações para os alunos, né, com muitas vantagens, inclusive sobre o próprio livro, né, que até então era o principal veículo, né, de transmissão de conhecimento, e também ele foi percebido pela política, né, pelos governos de várias partes do mundo como uma ferramenta fundamental para consolidação de uma ideia de Estado, de uma ideia de nação, né, independente da linha ideológica. Então, a gente tem no início do século XX
o uso do cinema, por exemplo, num país como os Estados Unidos, né, com uma linha ideológica capitalista, mas a gente também tem o uso do cinema na União Soviética, né, também para consolidação ali dos ideais socialistas, né, no início do século XX. E também na própria Europa também a gente tem a Alemanha, a gente tem a Itália, a gente tem a Espanha, muitos países se utilizando do cinema para criar essa mentalidade de nação, né? Então, é dessa forma que o cinema vai começando a dialogar com a educação. Aqui no Brasil, né, mais especificamente, a gente tem, na década de 30, o governo do Getúlio Vargas, né, que com o Estado Novo, né, no momento em que o Getúlio Vargas ele assume o poder e ele tem o interesse, o objetivo de poder consolidar uma ideia de Brasil, né, de consolidar uma ideia de nação, né? Imagina um país continental como o Brasil, né? O, o quanto que não seria interessante poder levar o cinema para todas as partes, filmes para todas as partes, e poder, com isso, transmitir as ideias que naquele momento estavam sendo alimentadas, estavam sendo propagadas pelo governo de Getúlio Vargas, né? Então, o cinema ele passa a ser utilizado pelo governo, mas passa a ser utilizado também dentro das escolas, porque nesse momento, né, de formação de um Estado brasileiro, as escolas também elas são importantíssimas, né? Havia um nível de analfabetismo muito grande no Brasil no início do século passado, né? Um nível de analfabetismo que impedia que as pessoas pudessem se informar através dos jornais, pudessem se informar através de livros. E o cinema, nesse sentido, ele teria uma vantagem sobre a palavra escrita, né? Porque ele poderia ser compreendido por pessoas sem uma instrução, né? Por pessoas analfabetas. Então, o cinema ele começa a entrar na escola, né? Para poder ser usado em sala de aula pelos professores e também começa a ser usado na política. Então, é nesse momento, né, ali por volta da década de 20, né, e com mais força na década de 30, que essa relação entre o cinema e a educação, ela começa a se fortalecer. Ela vai se fortalecendo e acaba culminando num momento muito importante, né, para essa relação, que foi a criação do Instituto Nacional de Cinema e Educação, né, que é um órgão que funcionou por mais de 40 anos no Brasil e que produziu filmes educativos que eram distribuídos para o Brasil inteiro, para todas as regiões do Brasil. O INSE ele funcionou aqui no Rio de Janeiro e foi inaugurado em 1937. Bom, esse é um primeiro momento dessa relação entre o cinema e a educação, né? E é um momento muito importante, né? Um momento crucial, porque pela primeira vez foi criada uma política pública por parte do governo do Getúlio Vargas para poder levar o filme educativo, o cinema educativo para o Brasil inteiro. Então, é um momento em que essa relação ela ganha um peso de política pública nacional. Bom, esse é um momento importante porque a primeira visão, a primeira ideia de utilização do cinema pela educação é por meio da exibição de filmes, né? E essa é uma prática
que ela vai se perpetuar dentro da educação até os dias de hoje, né? É uma prática hegemônica dentro da escola. Se a gente for conversar com qualquer professor dentro da escola e a gente falar de cinema, né, da utilização do cinema dentro da educação, a primeira ideia que vai vir é mostrar um filme, mostrar um programa de televisão, né, mostrar alguma obra audiovisual para poder ilustrar algum tipo de conhecimento, né, história, geografia, né? Acho que cada um de vocês aqui teve essa experiência dentro da escola, né? Eu mesmo lembro que em alguns momentos, né, da minha formação no ensino médio, a gente interrompia as aulas para poder subir para uma sala de audiovisual que ficava dentro da minha escola, apenas para poder assistir alguma coisa e fazer uma discussão, né, a respeito dessa obra, né? Então, essa é uma prática de cinema-educação que ela é hegemônica dentro da educação, e ela começa exatamente nesse momento, né, da década de 30, com é, a criação do Instituto Nacional de Cinema e Educação. Bom, e por que a escola ela se encantou pelo cinema de cara, né? É muito importante a gente entender que uma imagem, né, ela ela jamais está desassociada de uma palavra, né? A gente fala muito em cultura letrada, cultura audiovisual, como se fossem coisas distintas, né? Inclusive, existe uma crítica muito comum, né, hoje em dia, de que a escola estaria ameaçada pela cultura audiovisual, né? Ou seja, que crianças e jovens estariam muito mais interessadas hoje em dia em ficar na frente de uma tela de televisão ou ficar com o celular na mão, né, do que dentro de uma sala de aula, né, acompanhando uma aula que ela é dada num formato, né, que é um formato muito tradicional e muito antigo, né? Se a gente parar para pensar, a maneira como a escola funciona, ela vem lá do século XVII, né? Foi nesse momento em que a escola ela, ela se consolidou com esse formato que a gente conhece hoje, com as pessoas enfileiradas, de frente para um professor, em silêncio, né? Recebendo algum tipo de conhecimento, produzindo, produzindo uma subjetividade por meio da memorização de conteúdos, né? Uma coisa que existe até os dias de hoje. Então, existe uma crítica muito comum de que a cultura audiovisual estaria ameaçando a escola nesse sentido. Acontece que, se a gente parar para pensar, né, o audiovisual nunca esteve separado da palavra, né? A escola é o lugar, por excelência, da palavra, da cultura letrada, né, dos livros. Mas o audiovisual nunca esteve separado da palavra, porque se a gente parar para pensar, um filme, na sua base, de produção, geralmente tem um roteiro, né? Existe uma história ali. Então, o cinema ele foi se formando nos primeiros anos, né, com a ajuda da palavra, com a ajuda da literatura, né? O Griffith, que é considerado o pai da linguagem cinematográfica clássica, né, essa linguagem que hoje em dia a gente está muito acostumado a ver, né, ou seja, um filme com uma história, com começo, meio e fim, né? O Griffith dizem que ele filmava com um livro na mão, né, um livro com um romance na mão, né? Então, o cinema ele tem essa influência muito forte da palavra. E, por outro lado, né, a palavra também ela nunca deixou de produzir imagens. Se eu falo para vocês agora uma palavra bola, né,
vocês certamente vão criar uma imagem na cabeça de vocês, né? Então, essa relação entre palavra e imagem, ela é muito próxima, né? E, então, a gente não pode dizer que existe uma cultura letrada, nem que existe uma cultura audiovisual pura, né? Separadas. Essas coisas estão o tempo inteiro em interação. E eu estou falando isso porque quando o Instituto Nacional de Cinema e Educação ele foi criado, né, e os primeiros filmes educativos começaram a ser produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema e Educação, né, eles eram produzidos com o objetivo de serem usados dentro da escola, né? Então, o Instituto Nacional de Cinema e Educação ele é uma experiência de produção de filmes, né? É uma experiência de produção de filmes para dentro da escola. Bom, quando os primeiros filmes eles começam a ser produzidos e a serem exibidos, esses filmes começam a entrar dentro da escola, né, por meio do professor, né? O professor ele leva para dentro da escola esses filmes. E esses filmes, eles são filmes que têm diversas temáticas, são filmes sobre geografia, filmes sobre história, filmes sobre ciências em geral, né? E o professor ele passa a usar esses filmes para poder ilustrar o conteúdo curricular da escola para os alunos, né? Acontece que o Instituto Nacional de Cinema e Educação, quando ele começou a produzir filmes em 1937, como eu falei, ele, ele produz filmes de duas formas. Tem uma linha de produção que é de filmes sonoros, né, que eram exibidos inclusive em cinemas de rua, né, daquela época. E existe também o filme mudo, né, que era produzido e que era levado para dentro das escolas. Então, antes de entrar nessa coisa do Instituto Nacional do Sistema Educativo, eu vou mostrar uma imagem. Bom, então eu falei para vocês que a relação entre imagem e palavra, ela nunca deixou de existir desde o início do cinema. E eu vou ilustrar isso para vocês com uma imagem que é uma imagem que circulou durante uma época. Vocês estão vendo? Então, né? Devem estar vendo aqui. Bom, então essa relação entre cinema e imagem nunca deixou de existir dentro do cinema, né? E uma imagem, ela depende da palavra para ser lida. Então, por exemplo, essa imagem aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, que é uma imagem que circulou na internet numa época, né, algum tempo atrás, é uma imagem que demonstra muito bem como que a imagem ela pode ter sentidos diferentes, né, dependendo da leitura de quem está vendo essa imagem, né? Uma imagem ela nunca tem um sentido único, né? Ela não pode ser encerrada dentro de uma prisão, né? Com a palavra já é diferente, né? A palavra ela tem um potencial maior, né, de encerrar o sentido sobre um texto, né, de direcionar o sentido sobre um texto. Uma imagem ela pode ter diversos sentidos. Então essa aqui é uma imagem de um gato, né, que circulou há um tempo atrás pelas redes sociais e que provocava, né, uma discussão justamente a respeito dessa ambiguidade que toda imagem carrega, né, o potencial de ambiguidade, né, e de provocar leituras diferentes que toda imagem carrega, né? Aqui, por exemplo, você pode me dizer se esse gato está subindo ou ele está descendo? Bom,
uma imagem certamente cria uma ilusão de ótica, né? A gente fica na dúvida, né, se esse gato está subindo ou ele está descendo. Isso vai depender, né, da maneira como cada um vê a imagem. Então, essa é uma imagem que ilustra justamente esse potencial que a imagem tem de poder provocar leituras diferentes. Então, quando o cinema ele se consolida enquanto linguagem clássico-narrativa, né, ele passa a depender da palavra, né, para poder transmitir algum conhecimento, para poder transmitir alguma informação. Então, logo no início, né, o cinema se usava bastante da literatura, né, para poder criar uma história, né, para criar uma narrativa com começo, com meio e com fim. Então, essa relação entre imagem e palavra, ela está presente desde o início do cinema e ela vai afetar diretamente a relação entre cinema e educação. Porque quando o Instituto Nacional de Cinema Educativo ele foi criado, em 1937, ele começou a produzir filmes para as escolas, né? E esses filmes eles eram produzidos de duas formas. Tinham os filmes sonoros, que eram filmes feitos com algum tipo de narração em off, né? Narração em off é aquela narração que a gente ouve, né, quando está assistindo, por exemplo, uma notícia, né, de telejornal, né, e a gente ouve o comentário dos jornalistas enquanto as imagens estão passando. Então, era, era muito comum, né, nesse período, que as imagens, principalmente imagens com um caráter mais noticioso, né, de falar sobre algum acontecimento, né, que estava acontecendo no mundo, elas traziam essa narração em off. Os cinejornais eram muito comuns na década de 30, né? Era a principal fonte de informação dentro da sociedade, junto com os jornais. Só que tinha essa vantagem, né, sobre os jornais de poder ser compreendido por qualquer um, né, inclusive por pessoas analfabetas. Então, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, quando ele passa a produzir filmes, ele passa a produzir filmes sonoros, né, com uma narração em off, e esses filmes eram destinados para salas de cinema. Mas também existiam os filmes mudos, né, que eram produzidos e tinham como principal destino as escolas. Bom, uma informação que é muito importante para a gente entender essas duas linhas de produção dentro do Instituto Nacional de Cinema Educativo é que, em 1937, né, a gente já tinha 10 anos que o cinema tinha se tornado uma arte com som, né? O som é introduzido no cinema em 1928, né? Com um filme O Cantor de Jazz. É a primeira vez que um filme é exibido para o público com o ator falando. Até então, o cinema era mudo, o cinema ele era acompanhado de palavras. Olha a questão da palavra aí aparecendo aqui nesse caso, né? Nos primeiros anos, os filmes eles tinham intertítulos, né? No meio das imagens aparecia uma cartela preta com frases procurando encadear aquela narrativa, né? Dar uma explicação para aquelas imagens. Bom, quando o cinema se torna sonoro, a palavra ela, ela permanece sendo utilizada, mas de uma outra forma, né? Porque o cinema passa a captar a voz dos atores, né? Então, os filmes passam a ter diálogos ou passam a ter, no caso da ficção, né? Ou passam a ter uma narração em off, né? Como era muito comum nos cinejornais, né? Esses jornais cinematográficos que eram exibidos na época e eram o principal veículo de informação. Então, essa informação que eu tô dando para vocês é muito importante para a gente entender
por que que o INSE, 10 anos depois que o cinema se torna sonoro, né? Ou seja, em 1928, porque em 1938 o INSE está produzindo filmes mudos para passar na escola, né? Bom, para a gente poder entender isso, né, é preciso a gente entender duas coisas. Uma é que, na época, os projetores de cinema que existiam dentro das escolas, né, projetores de 16 milímetros, né, na maioria dos casos, eram projetores que só comportavam filmes mudos. Eles não passavam filmes sonoros, era uma tecnologia defasada, né? Porque os filmes educativos eles começam a ser usados ainda na década anterior, ainda de uma forma muito incipiente, né? Muito tímida ainda, né? Principalmente no Rio, em São Paulo. Então as escolas se equipavam, começaram a se equipar com projetores de filmes mudos na década anterior. Quando o INSE ele começa a funcionar, a maioria das escolas está equipada com esse tipo de projetor. Então, o custo para a escola poder adquirir um projetor novo, né, de filme sonoro era muito alto. Bom, essa é uma explicação para que o INSE produza filmes mudos nesse período. Uma outra explicação, que é uma explicação que, que dá conta, né, de entender por que até hoje a escola ela mantém como prática hegemônica a prática de exibição de filmes, né? Bom, é que o filme educativo, quando começa a entrar na escola, ele passa a, ele passa a provocar um certo receio nos professores, né? Por quê? Porque há um temor de que os filmes eles substituam o papel do professor dentro de sala de aula, né? O professor, a principal forma de transmissão de conhecimento de um professor é pela palavra, né? E aí eu vou colocar aqui uma outra imagem para poder ilustrar isso que eu estou falando, que é essa aqui. Bom, a principal forma do professor transmitir conhecimento é por meio da palavra, né? Bom, quando o filme, o cinema educativo começa a entrar na escola, ele passa a ser visto com certo receio pelos professores, né? Porque na década de 30, né, quando o cinema já tinha se tornado um cinema sonoro, se o filme ele entra junto com uma narração, né, essas imagens que estão sendo projetadas para os alunos, elas deixam de depender do professor para ganhar sentido, tá? Então, esse cinema, né, sonoro, ele dá uma autonomia, né, de compreensão para o cinema, né, para o próprio cinema, na forma de transmitir conhecimento, né, porque você junta imagem e junta palavra. E os professores começaram a ter receio disso, né, porque começou a se defender bastante a ideia de que o cinema educativo deveria ser usado dentro das escolas, né, como uma ferramenta auxiliar do professor, e isso causa um certo receio. Isso politicamente, né, isso foi percebido pela direção do Instituto Nacional de Cinema Educativo, que na época era dirigido pelo Roquete Pinto, né? E o Roquete Pinto é um profissional que vem da área das ciências humanas, né? Ele é um comunicador também, né? O
Roquete Pinto é muito conhecido até por causa da rádio Roquete Pinto, né? Ele uma pessoa que participa ativamente na década de 20 da vida pública, né, no Brasil, e ele foi convidado pelo Getúlio Vargas para poder dirigir o Instituto Nacional de Cinema Educação, nessa época, né? Então, o Roquete Pinto, quando o INSE começa a produzir os filmes, ele entende que para o professor, que seria importante para o professor que ele ainda tivesse o poder de traduzir essas imagens, né? O poder de poder dar sentido sobre essas imagens. Então, o, o INSE ele recebe essa orientação no começo de produzir filmes mudos, né? Apesar da tecnologia do filme sonoro já existir há 10 anos, como forma de poder preservar o poder do professor dentro de sala de aula na produção de sentido sobre as imagens. E eu vou ilustrar isso com um filme educativo produzido pelo INSE, né, que foi um filme produzido em 1938 e que tinha uma versão sonora e tinha uma versão muda, né? A versão muda, ela era acompanhada por uma cartilha que acompanhava, que ia junto com os filmes para dentro da escola. E o professor, ele poderia passar esse filme para os alunos lendo essa cartilha. Então, eu vou passar aqui para vocês um filme que é o Músculos Superficiais do Homem. Ele é um filme de 1938. Então, eu vou mostrar para vocês um filme educativo que foi produzido pelo INSE em 1938. Ele se chama Os Músculos Superficiais do Homem. E é um filme que ele foi produzido com o objetivo de mostrar a musculatura de um ser humano, né? Como é que essa musculatura funcionava. E ele é um filme que passava dentro das escolas numa versão muda. E era um filme acompanhado de uma cartilha que podia ser lida pelo professor enquanto o filme era exibido para os alunos. Então, eu vou passar esse filme. Ele é um filme curto, tem 3 minutos, mas eu não vou passar ele inteiro. Vou passar só um trecho. Bom, esse é um filme muito curioso, né? Porque eu fico imaginando esse filme passando, né, para jovens dentro de uma escola, né? E é um filme mudo, né? Que ele era acompanhado de uma cartilha e uma cartilha que
que era passada impressa, né, para o professor. E essa cartilha podia ser lida pelo professor. Eu vou mostrar a cartilha desse filme. É uma cartilha produzida também pelo Instituto Nacional de Cinema e Educação. Bom, então essa é a cartilha desse filme, Os Músculos de um Atleta, né? E aí a gente percebe aqui a descrição, a gente vê aqui a descrição do filme na cartilha, né? A projeção apresenta um tipo de atleta, repare-se que o diâmetro biacromial, largura dos ombros, é bem maior que a largura da cintura. Vê-se agora a musculatura anterior do braço em plena contratura. O ideal era que essa cartilha fosse lida enquanto o filme estivesse sendo exibido, porque enquanto as imagens estão passando, né, a narração está acontecendo. Bom, essa é uma forma do filme educativo entrar dentro da escola que preserva, né, a proeminência do professor na produção de sentido sobre a imagem, né? Porque é o professor que, de alguma forma, está dando sentido ali. Ele está transmitindo conhecimento, né, por meio da forma tradicional, né, que os professores fazem dentro de uma sala de aula, de uma forma oral, né, com explicações. Então, o cinema educativo tem essa característica, né, de fazer uma relação entre imagem e palavra, né, mas que, no começo do cinema, procura preservar esse poder do professor dentro de sala de aula. Bom, então a gente falou até agora sobre um tipo de relação entre cinema e educação foi uma relação construída com ênfase na exibição de filmes, né? Principalmente por meio do trabalho do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que foi um instituto que permaneceu durante 40 anos produzindo filmes, né? Ele teve diversas fases, né, com diferentes diretores, e, e, na década de 60, o Instituto Nacional de Cinema Educativo interrompe a sua atividade, né? E isso não acontece à toa, né? O INSE ele não interrompe sua atividade à toa. Depois de 40 anos em atividade, produzindo filmes, levando filmes para dentro da escola, o, o cinema educativo ele passa a sofrer uma competição muito forte por parte da televisão. A televisão é um veículo, né, que começa a funcionar, né, e agir, né, na vida social na década de 50, né, aqui no Brasil. É, uma, é, uma, é um veículo que começa na década de 50 e entra na década de 60 com cada vez mais força, porque os aparelhos de televisão eles vão crescendo em número dentro dos lares brasileiros e o cinema, né, que até então era o principal veículo de informação, ele passa a sofrer essa competição por parte da televisão. Então, só para dar uma ideia aqui em números, o número de aparelhos de TV ele cresce rapidamente em todos os estados ao longo da década de 50, né? A gente começa com 3.500 aparelhos em 1951, vai para 141 mil em 55, passa para 434 mil em 1959,
e 5 anos depois já salta para 1.600.000 aparelhos espalhados pelo Brasil. Então, é um crescimento vertiginoso, né, muito grande. E na década de 60, é um momento em que as salas de cinema começam a passar por um refluxo, né? Começam a diminuir em número. E isso se deve, com certeza, à influência da televisão. Bom, o Instituto Nacional de Cinema Educativo ainda funcionava nessa época, mas a sua atividade ela é interrompida em 1964. E há uma coincidência muito grande, né, desse ano, né, porque é um ano simbólico, né, na vida do Brasil. Né? É um ano em que o país sofre um golpe militar, é um ano em que o Brasil passa a ter um movimento cinematográfico que se tornou bastante conhecido nas décadas seguintes, que foi o cinema novo, e foi um ano em que um filme intitulado O Parque, ele chega ao circuito de exibição com uma novidade muito grande. O Parque ele foi o primeiro filme feito por alunos de uma escola pública no Brasil. Foi uma experiência pioneira dentro da educação. Até então, o cinema, como eu falei, ele era usado exclusivamente por meio da exibição, né, para ilustrar um conhecimento, né, para ser usado como uma ferramenta pedagógica pelo professor. E estabelecendo uma relação entre imagem e palavra sobre a qual a gente falou, né, onde a palavra do professor tem uma importância muito grande. Né? Bom, quando o parque ele surge em 1964, ele surge com uma novidade muito grande, porque ele é o primeiro filme feito por alunos de uma escola pública e ele foi promovido por uma professora de português chamada Maria José Alvarez. A Maria José Alvarez ela lecionava numa escola chamada Escola Brigadeiro Jorge, que existe até hoje, uma escola estadual, e que fica localizada no bairro de Jacarepaguá. Essa é uma escola que atendia ali a população de Jacarepaguá, e a Maria José Alvarez, ela, além de ser professora, né, ela tinha um relacionamento com o cinema que vinha da relação que a família dela cultivava com alguns integrantes do Cinema Novo, né? Que é um movimento que começa no início da década de 60. Se a gente pega filmes emblemáticos do Cinema Novo, né? Os Fuzis, do Rui Guerra, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, são filmes que foram lançados em 63. São filmes emblemáticos do Cinema Novo. Então, nesse período, é um momento em que o movimento do Cinema Novo está se formando. E a família da Maria José Alvarez tinha relações com integrantes do Cinema Novo, principalmente por meio do seu marido, que era publicitário na época, e tinha uma amizade com uma figura que ela foi importantíssima dentro do Cinema Novo, né? Que foi um dos principais teóricos do Cinema Novo, uma pessoa que escreveu bastante sobre o Cinema Novo, sobre os filmes feitos pelo Cinema Novo, que é o Alex Vianney. O Alex Vianney é uma figura muito importante, teoricamente, para o Cinema Novo, porque ele é a pessoa que vai escrever para as revistas especializadas
sobre os filmes, né? E começa a divulgar esse cinema dentro dos jornais, das revistas especializadas. Então, ele é o braço teórico do cinema novo, mas ele chegou a experimentar a direção de filmes, mas ele se especializou mesmo como teórico, né? Como crítico e como teórico de cinema. E a família da Maria José Alvarez tinha uma relação com Alex Vianney, né? A Maria José Alvarez morava em Ipanema, na época em que ela lecionava em Jacarepaguá, na escola Brigadeiro Schorsch, e por conta dessa relação que eles tinham com Alex Vianney, eles fizeram um convite para o Alex Vianney para fazer um curso de cinema dentro da escola estadual em que ela lecionava. Então, essa foi a primeira vez que se tem notícia de um curso de cinema sistematizado, né, dentro de uma escola pública no Brasil, né? Então, isso era uma coisa que até então não existia, porque o cinema entrava dentro da escola por meio dos filmes educativos, né, produzidos lá pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo. E ela resolveu inverter essa relação e, e falar sobre cinema de uma outra forma, né? Falar sobre cinema a partir do ponto de vista da produção da linguagem cinematográfica. Então, ela chamou Alex Vianney para fazer um curso dentro da escola Brigadeiro Schorsch, né? E era um curso dirigido para os alunos ali do ensino médio, da escola, e que começou com a exibição de filmes, né? Com a exibição somente de filmes que o Alex Vianney e o grupo de professores que ele formou dentro desse curso, né, acreditava que seria o cinema mais interessante para poder exibir para esses alunos. Então, eram exibidos filmes do cinema novo que estava sendo produzido naquela época, né, como, por exemplo, Os Mendigos, do diretor Flávio Migliaccio, que é um ator de cinema que, inclusive, faleceu ano passado, né? Teve bastante repercussão, o falecimento do Flávio Migliaccio, um ator global, que ele começou a trajetória dele dentro do audiovisual como diretor de cinema, né? Produzindo filmes. Então, era exibido o primeiro filme do Flávio Migliaccio, e também era exibido filmes que naquela época se considerava como cinema de arte, né? Como cinema sério, intelectual, como, por exemplo, O Encoraçado Potemkin, né? Do Sergei Eisenstein, que é um clássico do cinema soviético, né? E que foi feito no período mudo, né? Do cinema. Então, esses filmes eles eram exibidos para esses alunos ali da Brigadeiro Schorsch. Acontece que, no começo do curso, a Marisa Alvarez percebeu que havia uma evasão. Os alunos começaram a evadir do curso, né? Porque eles iam para assistir os filmes e aqueles filmes não dialogavam com a cultura cinematográfica deles. Esses alunos, eles frequentavam os cinemas de bairro ali de Jacarepaguá. Um dos alunos desse curso, o Ney Cid, ele relatou para mim numa entrevista que quando ele via esses filmes, ele não entendia, né, o que esses filmes queriam dizer, nem a importância deles, apesar de todo o esforço que era feito ali pelos professores para transmitir a importância desses filmes para a linguagem cinematográfica. Não eram filmes que dialogavam com a cultura cinematográfica dele, alguém que frequentava os cinemas de bairro de Jacarepaguá,
e estava acostumado a assistir cinema americano, né, filmes americanos. Então começou a haver uma evasão de alunos dentro desse curso, e a Maria José Alvarez percebeu isso e levou essa questão para o marido dela, né, que ajudava a Maria José Alvarez também no curso, né, e também levou isso para os professores, né, que faziam parte do curso. E eles tiveram a ideia de mudar a forma de falar sobre cinema dentro da escola, né? Em vez de passar filmes, como acontecia até então, né? Como era de costume dentro da escola, em vez de passar filmes para os alunos, eles resolveram produzir um filme com os alunos, né? E foi desse gesto inaugural, né, no Brasil, que nasceu o curta-metragem chamado O Parque, que, assim como o curso de cinema foi pioneiro, né, foi o primeiro curso de cinema dentro de uma escola, o Parque foi também o primeiro filme produzido por alunos de escolas públicas no Brasil. Então, foi uma experiência pioneira e que marcou profundamente essa relação entre cinema e educação, porque a gente sai de uma relação onde o cinema é usado como ferramenta, né, para ilustrar um conhecimento, e o cinema ele passa a ser um mediador da relação entre o aluno e o seu entorno, né, o lugar onde ele vive. O Parque ele é um curta-metragem de 15 minutos e ele conta a história de um menino que vive em Jacarepaguá, um menino pobre que mora num casebre, né, num início de ocupação de favelas no Rio de Janeiro. E esse menino, ele é um menino pobre, ele não tem recursos, e ele vê a chegada de um parque ao bairro de Jacarepaguá, né? Um parque chegando ali no bairro, sendo montado, né? E ele tem um desejo muito grande de poder entrar no parque, de poder entrar nos brinquedos, né? Se divertir ali, mas ele não tem recursos para isso. Ele tenta, ele chega a botar uma roupa, né? A melhor roupa que ele tem para poder ir até o parque. Quando ele chega lá, ele descobre que ele precisa pagar um ingresso para poder entrar numa roda gigante. E, assim, diante dessa impossibilidade de poder se divertir no parque, ele começa a pensar em formas de juntar dinheiro e poder entrar no parque. Então ele começa a fazer bicos ali no bairro de Jacarepaguá para poder recolher dinheiro. Ele junta gravetos, garrafas, e leva essas garrafas de vidro para poder vender os cascos. Ele recolhe revistas velhas, né, que são abandonadas ali no bairro e vende no centro ali do bairro de Jacarepaguá. E com isso ele vai juntando seu dinheiro. Só que ele percebe que ele não consegue juntar o suficiente para poder comprar o ingresso da roda gigante, que ele queria tanto poder andar nela. E aí ele tem uma ideia, que é uma ideia assim, de partir o coração, né, para quem está assistindo o filme, que é de vender a única coisa assim que ele tem ali, que é uma coisa de uma grande estima dele, que é um pássaro que ele cria, né, e que ele acha que é a única maneira dele juntar dinheiro suficiente para poder entrar na roda gigante. Então ele vende o pássaro dele. Isso com o coração partido, né? O filme mostra esse momento em que ele para,
olha para o pássaro, né? Tá com o dinheiro na mão, contadinho, mas ele percebe que não é o suficiente, ele olha para o pássaro e tem a ideia de vender o pássaro. Então ele consegue o dinheiro e corre até o parque para poder entrar nele. Só que nesse momento é um momento em que o parque já está partindo do bairro. Então é um final bem melancólico, né? Onde ele chega no lugar onde o parque foi montado e o parque está sendo desmontado, né? Para partir ali do bairro e voltar a ser montado em outro lugar da cidade, né? Então, essa é a história de um parque. É uma história que foi criada por esses alunos de exercícios de roteirização que foram promovidos pela Maria José Alvarez. E o parque ele foi filmado nas férias escolares desses alunos, no mês de julho do ano de 63. Então, o parque ele, ele é produzido a partir da experiência de vida desses alunos. Porque aquela história daquele menino era a história da maior parte daqueles alunos, né? Jacarepaguá, nessa época, não é o bairro que a gente conhece hoje, né? Era um bairro considerado zona rural. Então, aquela escola era uma escola frequentada por alunos de famílias humildes, né? E a história daquele menino é a história daquelas crianças, porque aquelas crianças e aqueles jovens da escola, eles frequentavam aquele parque. Aquele parque, ele existe de fato. E o parque era frequentado por esses jovens. Então, o filme ele vai falar sobre a vida desses alunos. E eles passam a ter uma experiência com o bairro onde eles moram, mediada pela produção cinematográfica, né? Então, é uma transformação radical na forma da educação se relacionar com o cinema, porque até então o cinema só entrava por meio de filmes, da exibição de filmes. E agora aqueles alunos ali estavam experimentando pela primeira vez no Brasil a produção de um filme. Eles roteirizaram, eles produziram um filme, eles dirigiram um filme também, com a ajuda dos professores. O Flávio Migliaccio ele foi uma espécie de coordenador dessa experiência. E o filme ele ganhou uma projeção muito grande. Ele saiu em muitas notícias de jornal. Vou mostrar aqui para vocês uma das notícias. Bom, essa aqui é uma das notícias de jornal que saiu na época sobre a produção do parque, né? E a gente vê aqui, né? A chamada aqui da matéria, curso de iniciação faz primeiro filme juvenil brasileiro. Esse filme ele teve uma grande repercussão na década de 60. Justamente porque ele foi uma experiência pioneira. E também porque a Maria José Alvarez, né, a professora, né, que promoveu o curso e produziu os filmes junto com os alunos, ela fez um trabalho muito grande de divulgação do filme. Não só na área de educação, mas também na área de cinema. Como o parque contava com esses integrantes do Cinema Novo, né? Além do Alex Vianney, tinha um outro integrante também, o Davi Neves, que também foi um teórico, um crítico de cinema, mas também foi diretor de cinema, produziu alguns filmes do Cinema Novo. Esse filme teve uma certa facilidade para entrar no circuito de exibição cinematográfico, né? Ele participou de festivais de cinema e ele foi exibido num festival de cinema muito importante para o cinema novo, na Itália.
foi a quinta resenha do cinema latino-americano em Gênova, que aconteceu em 1964, na Itália, e que foi um festival de cinema que projetou o cinema novo na Europa. Foi um festival que fez uma programação especial dedicada ao cinema novo, muitos filmes emblemáticos que estavam sendo feitos na época foram exibidos, né, nessa programação, e o Curto Parque, ele foi um dos curtas-metragens que fez parte dessa programação. Então é muito simbólico que o primeiro filme produzido por alunos de uma escola pública, então é muito simbólico que o primeiro filme produzido por alunos de uma escola pública tenha sido produzido e exibido dentro de um evento tão importante quanto a Quinta Resenha, né? Por quê? Porque, como foi uma produção que envolveu integrantes do cinema novo, né, essa produção recebeu uma influência muito grande do movimento. Então, isso é muito perceptível na forma como o filme é feito. Ele é um filme que é feito com poucos recursos, ele é um filme que é feito com não atores, por exemplo, a mãe do menino, o protagonista do filme, ela morava naquele casebre. A cena em que começa o filme e que mostra o menino vendo o parque, o caminhão que tá levando o parque para ser montado no bairro, vê ele se aproximando, ele é um... Desculpa. Então, o parque, ele é um filme que ele conta com... O parque, então, é um filme que conta com procedimentos de filmagem que se assemelham muito aos procedimentos que eram utilizados pelo cinema novo na época. Muitos dos procedimentos utilizados no filme, poucos recursos de equipamento, né? Câmeras leves, o filme foi feito com uma câmera 16mm, não teve iluminação artificial nenhuma. O filme utilizou não atores, pessoas que moravam naquele bairro e que participaram do filme como personagens. As cenas foram filmadas em lugares daquele bairro, né? Por exemplo, a cena em que o menino começa o filme e ele assiste o caminhão que está trazendo o parque para o bairro se aproximando, é uma cena que foi filmada num casebre de uma favela ali daquele lugar. A mãe do menino morava naquele casebre, né? E ela participa dessa cena. Eu vou mostrar até um trechinho aqui para vocês entenderem isso através do filme.
esse é um trecho do filme que começa a história, né? E mostra o menino indo atrás do caminhão que está levando o parque ali para o bairro onde ele mora. A gente percebe, né, nesse trecho, né, que o filme ele tem ele tem uma presença ali no território muito forte, né? Ele, ele, ele acontece no meio da rua, ele usa tem muitas externas no filme, né? Ele é praticamente todo filmado em externas, não tem interna, né? E ele se utiliza do parque, né? Que está sendo montado naquele momento, né? Que não é à toa que coincide com as férias escolares dos meninos, né? Dos alunos, que é o momento onde o filme é feito, ele é filmado, né? Então é o momento onde a escola, onde o parque, de fato, ele está chegando naquele bairro e eles aproveitam a chegada do parque para poder fazer a filmagem. Então, quer dizer, a realidade daquele bairro, a vida daquele bairro, daqueles meninos, se mistura com o filme. Então, isso é uma transformação muito grande na relação entre cinema e educação, porque a maneira da imagem se relacionar com a palavra, que no período anterior, no período do índice, é uma relação que valoriza a palavra do professor, ou seja, o professor dá sentido para aquelas imagens, né, que estão sendo exibidas. Essa relação vai se transformar aqui com a produção do Curto Parque, porque é a palavra do aluno, né, é a sua compreensão do mundo, é a sua experiência de vida no mundo que dá sentido para aquelas imagens. Então, a narrativa, a maneira de encadear essas imagens, de construir essa história, ela está permeada o tempo inteiro pela vida desses alunos, por aquilo que eles experimentam naquele bairro. Isso, de uma certa forma, rompe com os muros que separam a escola do cotidiano daquele aluno, da vida daquele lugar, né? Os alunos trazem para dentro da educação, né, aquilo que eles experimentam fora da escola. E, ao mesmo tempo, eles levam a educação para fora da escola, né, para o bairro onde eles moram. E isso é extremamente significativo nessa relação entre cinema e educação, porque é uma experiência que ela, gradativamente, nas décadas posteriores, ela vai se multiplicando, né? E começa a ser feita em outros lugares, em outras escolas, outras experiências de produção audiovisual ao longo da década de 70, 80, 90 começam a surgir, né? E a trazer o cinema para dentro de uma escola de uma forma completamente diferente. E esse tipo de experiência, de relação do cinema com a educação, ela muda radicalmente a forma do aluno se relacionar com o mundo, né? Porque ele deixa de ser um agente passivo, alguém que está ali recebendo conhecimento, está ali recebendo informação de uma forma passiva, e ele passa a ser um agente da produção do seu próprio conhecimento por meio do cinema. Então, essa é uma experiência que ela vai impactar de uma forma muito forte a escola, mas ela, apesar de ter sido uma experiência singular e única na década de 60, porque nunca mais se produziu um filme na década de 60, né? O Parque é de 63, é filmado em 63, e depois, ao longo da década, nunca mais ela consegue repetir isso, porque houve uma resistência muito forte da escola a essa experiência, né? Houve uma resistência ela tinha vontade de levar isso para outras escolas e chegou a brigar por isso dentro da Secretaria de Educação. Ela ela não consegue levar isso adiante. Ela chega até a ocupar, Maria José Alvarez, né? Ela chega a ocupar cargos públicos dentro da Secretaria de Educação em governos daquele período, mas ela não consegue produzir. Ela promove a utilização do cinema,
na educação, levando filmes por meio de combis, né, que ficavam circulando pela cidade e promovendo exibições em diversos pontos da cidade, né, sempre com a participação do público escolar. Mas ela não consegue repetir a produção. Isso não é à toa, né, essa dificuldade. É porque a escola, até hoje, tem uma dificuldade enorme de trazer o cinema para dentro da sala de aula dessa forma, como um meio de produção de conhecimento e não como uma mera ferramenta de ilustração de conhecimento da escola. Então, isso foi um marco dentro do cinema e da educação, que ficou por muito tempo escondido, porque esse filme caiu no esquecimento, e ele foi resgatado por meio dessa pesquisa que eu fiz no doutorado, que é a primeira pesquisa no Brasil a respeito desse filme, né? É uma pesquisa inédita, o filme estava completamente esquecido, tanto que ele nem figura no dicionário de cinema brasileiro, que foi escrito pelo Tom Leão na década passada, né? Ele fez um dicionário de curta-metragens, onde ele cataloga todos os curtas-metragens do início do século XX até aquele momento, e o parque não consta nesse dicionário, né? É um dicionário de curta-metragem, o parque não está lá. Ele foi eclipsado, ele foi apagado da história do cinema, e ele foi também apagado da história da educação. Isso é muito sintomático, né, da maneira como a escola ainda enxerga o cinema, a utilização do cinema. Bom, e esse tipo de relação de cinema-educação, né, por ter recebido a influência do cinema novo, vai impactar também, de uma certa forma, muitas experiências que vieram a surgir décadas depois dentro das periferias, né, e que surgiram por meio de cursos informais, ou seja, que não aconteciam dentro da escola, mas que eram levados para as periferias por ONGs, né, por organizações outras, né, que enxergavam no cinema uma forma de poder educar o cidadão, né, de poder conscientizar o cidadão. Então, de uma certa forma, o parque ele inaugura um tipo de experiência que, décadas depois, hoje você pode encontrar em diversas partes, né, e que influencia, inclusive, o cinema periférico, que hoje em dia é um tipo de cinema que ele é muito que ele está cada vez mais crescendo, né? A gente vê cada vez mais realizadores da periferia produzindo filmes. Eu faço um festival chamado Visões Periféricas, que ele trabalha com filmes de periferia, de realizadores da periferia, e com certeza o Visões Periféricas, né, e essa produção que a gente exibe no Visões Periféricas é um tipo de produção que foi impactado, né, mesmo que distante no tempo, por essa experiência do parque, né? Por essa experiência inaugural de levar o cinema para dentro da escola e de falar da vida daqueles alunos ali naquele bairro, né? De alunos de origem humilde, né? Que, que pela primeira vez estavam utilizando o cinema para falar sobre a sua vida naquele lugar. Então, hoje essa experiência não é mais uma experiência isolada, ela não é mais uma experiência que você pode dizer que ela é uma experiência estranha para a escola. A escola cada vez mais incorpora a produção de filmes dentro das suas atividades curriculares. Então, o Visões Periféricas trabalha muito com filmes feitos dentro de escola, feitos até de uma forma muito autodidata por professores que acreditam que a produção de um filme pode ser um recurso muito interessante, né?
Então, o parque ele tem essa importância muito grande dentro da história do cinema e dentro da história da educação. E ele inaugura um tipo de forma de lidar com o cinema que tem tudo a ver com, com esse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo onde crianças e jovens têm um acesso muito grande a esses dispositivos de produção de imagem, né, dentro de um celular. Então, e é uma geração que tá, uma geração que já nasceu dentro da cultura digital e que está muito acostumada a produzir imagens, né? A falar dentro das redes sociais, a expor suas opiniões. É uma geração que ela não se contenta mais em ser uma mera receptora de informações, ela precisa produzir, ela se sente estimulada a se colocar no mundo por meio das redes sociais, né? E ocupar um espaço que é um espaço que faz parte da vida dessa criança e desse jovem fora da escola, né? Mas que a escola procura cada vez mais trazer para dentro da sua rotina, ainda que seja muito difícil promover o diálogo entre essas duas coisas, porque a forma da escola funcionar é muito diferente da forma como hoje em dia a gente produz conhecimento e a gente recebe conhecimento, né? Basta a gente ver como que hoje em dia tem muitos canais dentro do YouTube que são canais dedicados a fazer videoaulas, né? E que esses jovens que estão dentro da escola acessam muito para poder complementar aquilo que eles aprendem dentro da escola, né? Então, esse diálogo entre audiovisual e educação, apesar de ter avançado bastante, né, e de ter deixado de privilegiar somente a parte de exibição, ainda é um diálogo ainda difícil, ainda é um diálogo que a escola ainda tem que trabalhar muito para poder incorporar ao seu cotidiano, a poder incorporar a sua forma de funcionamento. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né, um pouco dessa história da relação entre cinema e educação, dessas duas experiências que são marcos dentro dessa relação no Brasil, que foi o Instituto Nacional de Cinema Educativo e a produção do Parque, primeiro filme produzido por alunos de uma escola pública. Para quem quiser ver o filme está disponível dentro do YouTube. Bom, então eu deixo o link aqui para vocês, aqui do filme, tá? Para que vocês possam assistir ao filme aí na casa de vocês aí depois com calma, né? Agradeço muito aí novamente o convite do Sérgio Rossini, do Festival de Oficinas Culturais, e espero que possa ter contribuído aí com esse conhecimento de vocês, né, em relação ao cinema e educação, tá bom?